Olá, pessoal! Dando continuidade na nossa disciplina de entomologia agrícola, vamos trabalhar hoje o aparelho digestivo e sistema de excreção. Os insetos se alimentam de uma grande diversidade de substratos. Folhas, frutos, seiva, que ocorre no xilema, no floema, sangue, madeira seca, lã, penas, bom, uma imensidade, uma diversidade de substratos, tá? E eles se alimentam, cada espécie se alimentando, preferindo um alimento ao outro, porque precisam ter fontes finais de energia, que são os carboidratos, gorduras e proteínas. Alguns insetos, como as baratas e os cupins, a digestão é auxiliada por bactérias e protozoários. São os simbiontes intestinais. A forma e a complexidade do aparelho digestivo estão relacionados com os hábitos alimentares dos insetos. Então, se o inseto se alimenta de algo mais sólido, madeira, ou folhas, ou raízes, como as baratas, os gafanhotos, o tubo digestivo ele é mais largo, reto, curto e com uma musculatura bem desenvolvida, porque o alimento é mais sólido, Ele precisa ter esse aparato um pouquinho mais trabalhado, um pouquinho mais resistente devido ao alimento que o inseto está ingerindo. E já quando os insetos se alimentam de alimentos mais líquidos, como sangue, néctar, seiva, o tubo digestivo ele se torna mais longo, estreito e com dobras, já que o alimento líquido, ele poderia passar mais diretamente por esse trato digestivo. Então, ele tendo dobras, vai facilitar a absorção dos nutrientes. Apresento aqui vocês uma figura, para mostrar, para vocês começarem a entender como que ocorre, como são todos os aparatos desse aparelho digestivo. O aparelho digestivo, essa estrutura geral dele, ele é formado por um tubo digestivo, ou também chamado de canal alimentar. Então, é o canal que percorre o corpo do inseto longitudinalmente, desde a boca até o ânus. E ele é formado por 3 regiões. O intestino anterior, também chamado de estomodeu, o intestino médio, também chamado de mesêntero, e o intestino posterior, chamado de proctodeu. Então, a gente sempre tem que pensar que o sistema digestivo ele percorre o corpo do inseto longitudinalmente, indo da boca até o ânus, e possui 3 regiões: o estomodeu, o mesêntero e o proctodeu. E ele é separado em cada região dessa, então o estomodeu é separado do mesêntero pela válvula cardíaca, separa o estomodeu do mesêntero e impede o retorno do alimento. E depois o mesêntero é separado do proctodeu pela válvula pilórica. Então agora eu trouxe para vocês a figura do sistema digestivo, do trato digestivo dos insetos na vertical. E pensando lá de cima para baixo, lá em cima a gente tem a cavidade oral e lá embaixo a gente tem o ânus, a cavidade anal, tá? Então essa primeira parte aqui, é chamada de estomodeu, que é o intestino anterior. A parte mediana, o intestino médio, é chamado de mesêntero. E a parte posterior, o intestino posterior, é chamado de proctodeu. Separados, como eu falei, o estomodeu é separado do mesêntero pela válvula cardíaca e o mesêntero é separado do proctodeu pela válvula pilórica. Sempre a função das válvulas é impedir o retorno do alimento, ou muitas vezes o retorno, dos excrementos. Agora eu trouxe uma figura mostrando esse sistema digestivo dentro do corpo do inseto. Percebam que ele está na região central do corpo do inseto, o sistema digestivo, porque na parte dorsal a gente tem o sistema circulatório e na parte ventral a gente tem a corda nervosa, o sistema nervoso. Então, ocupando a região central do inseto, a gente tem o aparelho digestivo. E lembrando, o estomodeu, o intestino anterior, o intestino médio, o mesêntero, e o intestino posterior, o proctodeu. E a gente vai trabalhar agora separadamente o que tem e as funções de cada parte. Só vamos lembrar o seguinte, que quando vocês ouvirem falar o termo hemocele, significa o quê? Que é o espaço entre o canal alimentar e a parede do corpo do inseto. E que
toda essa região, toda essa parte é ocupada pela hemolinfa. Lembra, a gente já estudou sistema circulatório. Hemolinfa é o sangue dos insetos, que carrega principalmente nutrientes, substâncias indispensáveis a todo o metabolismo dentro do corpo desse inseto. Bom, vamos agora estudar o intestino anterior, o estomodeu. Então, iniciando, né, a gente começa sempre o estomodeu pela cavidade oral, pelo aparelho bucal do inseto. Logo depois, a gente tem a faringe, o esôfago, tá? E depois o papo ou inglúvio. A função basicamente do papo ou do inglúvio, né, também chamado inglúvio, é o alimento ele fica armazenado por um período de tempo e sofre as primeiras transformações enzimáticas. Começa a ser transformado, é o início, de certa forma, da digestão, tá? Existem também, associado ao estomodeu, as glândulas salivares, porque justamente ela está associada à cavidade oral. Porque as glândulas salivares, ela já permite uma primeira digestão, uma digestão externa, tá? Para depois esse alimento entrar, passar pela faringe, esôfago, chegar no papo, lá começar as transformações enzimáticas, a digestão enzimática, tá? Para na sequência passar pelo proventrículo, ou também chamado de moela. Esse proventrículo ou moela possui dentes quitinosos com a função trituradora. Após o estomodeu, o alimento cai no intestino médio, o chamado mesêntero. Lá no intestino médio, a maior parte desse intestino médio é o ventrículo. É aqui realmente o estômago desse inseto, né? Se assim a gente pode chamar. É onde ocorrem as atividades enzimáticas e onde ocorre também a absorção dos nutrientes. Possui também, revestindo internamente esse ventrículo, a membrana peritrófica. Protege, né, o epitélio, protege a pele ali contra esse efeito, né, abrasivo dessa digestão, da digestão enzimática principalmente, né, e ajudando nessa absorção dos nutrientes. E também existem os secos gástricos. Seco gástrico é uma expansão, né, lateralmente aí no corpo não, dentro, né, uma expansão lateralmente desse intestino médio, que ajuda, que tem várias bactérias, tem a flora intestinal, e que ajuda aí nessa manutenção desses micro-organismos, dessa flora intestinal, para auxiliar ainda mais na atividade enzimática, na digestão do alimento dentro do mesêntero do inseto. E lá no final, a gente tem o terceiro, né, a terceira parte, que é o intestino posterior, chamado de proctodeu, que na realidade é composto de íleo, cólon, reto e ânus. Todos, né, o íleon, o cólon e o reto, são responsáveis pela reabsorção de água e nutrientes, para que só saia lá no ânus realmente os excretas, o que o inseto não irá utilizar para o seu desenvolvimento, né, os seus nutrientes para ele utilizar no seu desenvolvimento. Anexos a esse aparelho digestivo, a gente tem, como a gente já mencionou lá no primeiro, né, no intestino anterior, as glândulas salivares. As glândulas salivares, ela fica na região da cabeça e também parte do tórax, tá? E elas auxiliam na digestão, uma digestão externa, como eu mencionei para vocês, porque já possui enzimas, umedece o alimento para ser passado pelo trato digestivo, limpa as peças bucais dos insetos e, no caso dos insetos que sugam sangue, os hematófagos, impedem a coagulação do sangue. Os secos gástricos, já mencionei para vocês que ele está lá no intestino médio, no mesêntero. Ele promove a produção de enzimas digestivas, amplia a superfície de absorção desse mesêntero, então ajudaria aí na flora intestinal, né, no intestino dos insetos. Lá no final, lá no proctodeu, a gente, associado ao reto, a gente tem as glândulas retais, que a principal função de todo, né, de todo o proctodeu, todo o intestino final, né, dos insetos, é a reabsorção de água e nutrientes, antes que os excrementos sejam eliminados. Pessoal, é extremamente importante
uma adaptação do intestino, né, que ocorre aí em algumas espécies, em alguns insetos em particular. Quando a gente fala da câmara-filtro, a câmara-filtro ocorre principalmente nos insetos sugadores. Por exemplo, mosca branca, cochonilha, pulgão, psilídeo, tá? Então a gente pensa lá na ordem Hemiptera, nos insetos sugadores, que tem o aparelho bucal do tipo sugador. E o que seria essa câmara-filtro? Percebam que o sistema digestivo de um inseto, né, sugador, tem as mesmas partes. Tem o estomodeu, tem o mesêntero e tem o proctodeu. Porém, o que a gente percebe? O mesêntero, né, ele é mais longo, ele tem uma alça bem longa e ele está bem conectado. Ó, ele está aqui, ó, conectado, né? Principalmente, ó, o mesêntero e o proctodeu está conectado com o estomodeu. Então, o que acontece aí? Isso que a gente chama de câmara-filtro, né? Que é essa conexão, ficarem pareados, ficarem lado a lado, né? Permite que o excesso de água passe diretamente do intestino anterior para o intestino posterior. Porque vamos entender da seguinte maneira. O inseto sugador, pensa, por exemplo, no pulgão. O inseto sugador, ele vai inserir o seu aparelho bucal, o seu estilete lá no floema da planta, tá? E vai sugar continuamente. Ele, de certa forma, não tem saciedade, ele suga continuamente a seiva da planta. E ele, devido ao seu tamanho, principalmente, ele não consegue armazenar tudo que ele suga. Então, ele precisa sugar e excretar. Sugar e excretar. E quem que facilita a vida, né, desse inseto para ele, de certa forma, dar conta de sugar tanto e excretar tanto? O que a gente chama de câmara-filtro, que na realidade a proximidade fica, né, mais próximo o primeiro intestino com o último intestino para eliminar muito mais facilmente essa seiva, essa água pelo sistema digestivo. Tá? Então, câmara-filtro seria essa facilidade de excretar, né, rapidamente tudo que é ingerido lá, tudo que entra no estomodeu e sai no proctodeu. Bom, até aqui então a gente falou do sistema digestivo, tá? Falamos das três partes que o compõem, estomodeu, mesêntero e proctodeu e das suas, né, de cada característica que tem ali dentro, como ocorre a digestão dentro de cada um. Falamos também das glândulas anexas a cada intestino e falamos também da importância da câmara-filtro. E associado ao sistema digestivo, a gente tem o sistema excretor, tá? O sistema excretor é formado pelos tubos de Malpighi, que é localizado entre o intestino médio e o posterior. Então, olha aqui, ó, tubos de Malpighi. Ele está entre o intestino médio e o intestino posterior. Ele ele tem, né, o final dele lá fechado e a parte basal, a parte unida ao intestino aberta, tá? E é justamente aqui, ó, onde eu vou circular, no início do proctodeu. A principal função, a gente vai ter fotos melhores para conseguir visualizar os tubos de Malpighi. Mas qual que é a principal função desse tubo de Malpighi, desse sistema excretor? Absorção e excreção de metabólitos secundários, né, principalmente por difusão, presentes na hemolinfa, principalmente o ácido úrico. Então, quer dizer, o que o inseto não precisa, os metabólitos que ele não necessita para o seu desenvolvimento, vai ser excretado. E por onde é excretado? Pelo sistema excretor, os tubos de Malpighi. Além disso, serve também para manutenção do equilíbrio hídrico e iônico da hemolinfa, né? E tem função também secretora, no caso, né, de seda, para algumas espécies de bicho lixeiro, algumas espécies de neuróptera, tá? Além de cobertura, ó, de excretar, fazer a cobertura para a proteção de ovos em alguns crisomelídeos, alguns besourinhos, tá? Isso é particularidade de cada espécie. Mas qual que é uma principal função de um sistema excretor? Excretar o que não tem necessidade dentro daquele corpo do inseto.
trouxe para vocês, então, uma figura, um esquema, tá? Para vocês conseguirem perceber. Os tubos de Malpighi nada mais são do que isso daqui que eu estou, né, desenhando por cima aqui para vocês. Então, ó, isso daqui são os tubos de Malpighi. Ele é fechado na região posterior e aberto aqui na região basal. Por quê? Porque, ó, o ácido úrico, todos aquelas substâncias que o inseto não necessita mais, vai ser absorvida, ó, vai ser absorvida pelos tubos de Malpighi, cair aqui na entrada do proctodeu, né, do intestino posterior, e ser eliminado na forma de excretas. Temos essa outra figura também, talvez para facilitar. Lá eu tenho um inseto, peguei a região, né, do intestino médio com o intestino posterior e ampliou aqui. Então, aqui a gente tem, ó, os tubos de Malpighi, mostrando as setinhas, ó, é absorvido por aqui, cai aqui na região do proctodeu e aí é eliminado na forma de excretas. Pessoal, tem duas fotos que foi tirada em laboratório, onde a gente fez a dessecação de uma barata, justamente para conseguir observar o sistema digestivo dessa barata. Então, olhem aqui. A gente tem o intestino anterior ou estomodeu, que é essa região que eu circulei aqui para vocês. Temos a região do intestino médio, o mesêntero, essa região circulada aqui para vocês. E temos a região do proctodeu, que é o intestino posterior, essa região circulada aqui para vocês. E agora com uma cor diferente, tá? Estão vendo essa partezinha amarela que eu acabei de circular? Isso daí são, né, os tubos de Malpighi, o sistema excretor do inseto. Olhando um pouquinho mais de perto, a gente consegue ter a nítida noção que realmente esse sistema digestivo ele é um tubo que começa lá na cavidade oral e termina na cavidade anal, tá? E que possui 3 regiões: estomodeu, mesêntero e proctodeu. Além disso, associado a esse sistema digestivo, temos o sistema excretor, que são os tubos de Malpighi. E lembrando um detalhezinho importante, nos insetos sugadores existem as câmaras filtro, a câmara filtro, né? Que basicamente é a união, liga o primeiro intestino com o último intestino para facilitar, excretar muito mais fácil a água e, né, ou a seiva que esse inseto está sugando continuamente para que ele não seja prejudicado, porque sugou muito, vai ter que excretar muito. Pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês, né? Espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco aí do sistema digestivo dentro do corpo do inseto, tá? E até a próxima aula.